Bom dia a todos os meus alunos. A aula de hoje é desenvolver uma aula de determinados tópicos sobre o pensamento sociológico clássico. Né? Vejam bem, falar do pensamento sociológico clássico, eu digo aos alunos que quando a gente diz o clássico, né? O clássico é o que nunca morre. O clássico é o que existe até hoje e você resolve e explica o mundo através do pensamento clássico. O pensamento clássico da sociologia tem seu início, né, a partir de Emile Durkheim. Então vamos conversar sobre a obra do Emile Durkheim, ou uma obra, o pensamento clássico, com a obra de Max Weber. Max Weber é um pensador que foi economista, foi historiador, economista da Alemanha. O pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, que também é um economista, historiador, sociólogo alemão. E vamos complementar esse caminho, né, com um pensamento mais atual, pensamento que desenvolveu a sociologia, chamada de sociologia clínica na França, com Eugène Henriques, a partir da obra de Freud, de Sigmund Freud, que é também um pensador importante da Áustria. Então, nossos alunos, eles vão procurar a biblioteca da universidade para ler e conhecer o livro do Emile Durkheim, tá certo? Na coleção Os Pensadores, nós vamos encontrar a junção de vários livros. Nós vamos encontrar o livro metodológico que nós utilizamos muito no curso do Direito, que são as regras do método sociológico. E se houver tempo, a disciplina de vocês de Sociologia poderá aplicar também o estudo sobre as regras do método sociológico e também sobre o suicídio e do livro da divisão do trabalho, que é a divisão social do trabalho. O segundo pensador clássico que nós apontamos aqui, que o professor de Sociologia também já deve ter apontado, é a obra do estudioso Max Weber. Max Weber é um teórico da Alemanha, um seguidor do ponto de vista filosófico, um seguidor de Hegel, que estruturou esse livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo para estudar um fenômeno que ele chama também de tipo, né? O fenômeno do capitalismo no Ocidente, né? Como foi o fenômeno do capitalismo. O outro livro do Weber, importantíssimo para todos nós que fazemos o curso jurídico, é o livro Economia e Sociedade. Então, no livro Economia e Sociedade, nós vamos pontuar 3 coisas importantes. Primeiro, o conceito de poder em Weber. O conceito de poder dentro, né, do seu método, que é o método tipológico. Vamos estudar também o conceito de ação social, lembrando que Weber é o teórico da ação social, enquanto Emile Durkheim é o teórico do fato social. E ainda em Weber, vamos pontuar para vocês também o que é classe e estamento.
Com relação à obra de Marx e também a essa postura sociológica elaborada a partir do pensamento de Marx, tentamos falar aqui um pouco do seu método, né? Do livro que é considerado um dos mais famosos, que é o Capital, e tentamos aqui mostrar que Marx, na sua obra, nós podemos dividir essa obra em obra filosófica, obra científica e o panfleto político. Quando nós falamos no Capital e falamos no livro O 18 do Brumário, nós estamos tratando de obra da ciência da história e da ciência da economia. Quando nós falamos na obra A Ideologia Alemã, nós estamos tratando do Marx enquanto filósofo, junto com Engels. E quando nós falamos em obra, em panfleto político, nós estamos falando do panfleto denominado o Manifesto do Partido Comunista. Com relação à sociologia clínica, vamos tessiturar um pouco algumas coisas da importância de Freud para o pensamento de modo geral, com a construção, não é, da psicanálise. A psicanálise é uma teoria, é também um método e uma prática. E o primeiro livro sobre a psicanálise que já traz o seu método é o livro denominado A Interpretação dos Sonhos. Né? Mas nós vamos aqui falar muito rápido sobre o aparelho psíquico e vamos falar um pouco das etapas da evolução da libido. Esses textos foram utilizados dentro desse construto da sociologia clínica. Retomando, não é? Quando eu vou falar em sociologia a partir do pensamento, né, de Emile Durkheim, que nasceu em 1858 e viveu até 1917, que é um pensador da França, o primeiro livro que vem à tona é exatamente As Regras do Método Sociológico. É com esse livro, As Regras do Método Sociológico, que Emile Durkheim coloca a sociologia, que dá à sociologia o status de ciência, de uma ciência, né? Através deste conjunto de regras que é desenvolvida no livro As Regras do Método Sociológico. Olha, por quê? Nesse livro, ele vai trazer o conceito de fato social, que é um conceito extremamente importante para eu entender o fato jurídico, que é um conceito retomado também quando a gente vai ler e vai entender a obra de Miguel Reale sobre o direito como um direito estruturado a partir, né, do fato, valor e norma. Então, no livro As Regras do Método Sociológico, Emile Durkheim vai trazer o conceito de fato social. Então ele diz, o que é um fato social, né? Fato social são as maneiras de agir, as maneiras de pensar, as maneiras de sentir exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder coercitivo, em virtude do qual
se lhes impõe. Então, na página 88 do livro As Regras do Método Sociológico, o Durkheim já traz o conceito que futuramente será discutido. Então, as formas de pensar, de agir, de dizer, de fazer, que estão fora de mim, são fatos sociais. O direito é um fato social. O suicídio é um fato social. O aborto provocado é um fato social. O Estado também é um fato social. Só que Emile Durkheim, nesse livro, ele vai trazer características para eu entender por que é um fato social. Então, os fatos sociais, eles possuem as características da anterioridade, da posterioridade, da coercitividade, da generalidade, da exterioridade, não é? O que seria tudo isso, não é? É que, veja bem como é fácil. Antes do meu nascimento, já existia o fenômeno do suicídio. Então, fato é fenômeno. Tá certo? Ele vai imitar a ciência natural. Como as ciências naturais trabalham com fenômenos, então Emile Durkheim vai dizer que a sociologia também vai trabalhar com fenômenos. Esses fenômenos são os fatos. Então, o fato, o Estado existe antes do Luiz nascer e vai continuar a existir depois que o Luiz falecer. Como eu enterro os mortos, né? Como eu faço os enterros? A forma de enterrar os mortos, ela já existe antes do meu nascimento e vai continuar a existir depois da minha morte. Então, o fato social possui anterioridade, mas ele é exterior a mim. Por isso que eu vejo, né, que eu consigo dizer que no fato existe a exterioridade, ao mesmo tempo que ele é posterior. Então eu tenho a posterioridade e a coercitividade, porque esses fatos, eles também trazem coercitividade. Basta você ficar pobre, que as pessoas deixam de lhe visitar, deixam de ir à sua casa, não é? E os fatos possuem generalidade. Então, a generalidade, a coercitividade, a exterioridade, a objetividade, eles são objetos de análise, de estudo. Tudo isso leva ao entendimento das características do fato social. O Emile Durkheim também, no livro da divisão do trabalho social, ele vai dizer que existem dois tipos de sociedade: as sociedades simples e as sociedades complexas. E em outro livro, chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, o Emile Durkheim vai falar de uma categoria de análise científica que é as representações coletivas. Então essa categoria, ela é uma categoria que é tão importante que na década de 60, um teórico do pensamento do século XX, chamado Serge Moscovici, desenvolveu um trabalho sobre a psicanálise chamado As Representações Sociais da Psicanálise. Então, o conceito de representação social, ele evoluiu do conceito de
representação coletiva do Emile Durkheim. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós tivemos 2 professores que contribuíram muito para o estudo da teoria das representações sociais, que foi a professora Margot Campos Madeira e a professora Maria do Rosário de Carvalho, né? E, assim como Moisés Domingos Sobrinho. Agora vamos rapidamente ver o que eu posso contribuir falando sobre o Weber. Max Weber é um teórico da Alemanha, né, que produziu uma obra importantíssima. Ele é filósofo, historiador, economista, e uma das obras mais importantes para a gente ler aqui no curso de Direito é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Por quê? Porque nesse livro ele vai explicar o que é o capitalismo a partir de uma abordagem, de um método. E esse método é o método chamado de os tipos ideais. Então, a partir do método do tipo ideal, é que nós vamos compreender como se deu um exercício espiritual de práticas de trabalho e de práticas da religião que vieram a cimentar, a sistematizar formas de comportamento, né, a partir das pessoas que eram da igreja calvinista, a partir de pessoas que eram das igrejas protestantes, num determinado momento, né, da história da humanidade. Então, essas ações sociais, visando fins e visando meios, essas ações dos integrantes do calvinismo, do metodismo, das seitas batistas, elas vieram a formar um conjunto, né, espiritual de práticas que levaram a essa ética, a ética do capitalismo. Então nós pensamos bem aqui o conceito de trabalho, né? O que é o trabalho do ponto de vista da ética protestante, e o espírito do capitalismo. O trabalho, ele é uma vocação, ele é uma dedicação, ele é uma paixão, e as pessoas vivem do trabalho, né? Então as pessoas trabalham e vivem do trabalho. Há uma compreensão muito boa do trabalho. O trabalho, na ética do protestantismo, não é uma punição, como acontece no catolicismo. Não é? Adão é punido com o trabalho. No ethos das igrejas protestantes, do qual Weber fala, no capítulo Alicerce e o Espírito do Capitalismo, o trabalho, assim como a religião, é algo que envolve uma prática rigorosa, sistematizada. O trabalho requer racionalidade, não é? Um cálculo, aqui eu vou ter cálculo racional do tempo, cálculo racional das minhas ações, um direito racional. Eu não posso perder tempo, porque tempo tem valor.
Tá certo? Então, eu não posso perder tempo com atividades que não têm nenhum valor, com atividades que vão me contaminar. Tá certo? Dentro dessa perspectiva de leitura do Weber, eu vou ter o conceito de trabalho, diferente do conceito de trabalho dos católicos, né? Eu vou ter um conceito de racionalidade. Tudo vai passar pela racionalidade. A racionalidade do trabalho, a racionalidade do tempo, a racionalidade de todas as minhas ações. Uma outra coisa que eu vou tentar nortear um pouco vocês é que no livro do Weber, Economia e Sociedade, tá certo? Nós encontramos um capítulo sobre o poder. O que é que significa o poder para Weber? Poder em Weber é dominação. Então, através do seu método chamado Os Tipos Ideais, Weber vai mostrar que existem 3 tipos de dominação. O primeiro tipo de dominação é a dominação que ele diz que é a dominação burocrática, é a dominação legal. O segundo tipo de dominação é a dominação carismática. O terceiro tipo de dominação extraído do texto é a dominação chamada de dominação tradicional. Então, na página 142, ele fala em os tipos de dominação. O primeiro tipo, né? A dominação legal como quadro administrativo burocrático. A dominação legal se fundamenta na vigência das seguintes ideias, entrelaçadas entre si: que todo direito, mediante pacto ou imposição, pode estar estatuído de modo racional, e há um cosmos de regras abstratas, normalmente estatuídas com determinadas intenções. A dominação racional possui o quê? Regras, funções oficiais, requer determinada competência, distribuição de serviços, atribuições de poderes que são requeridos, um exercício organizado através de uma autoridade, regras técnicas, normas. Então, a dominação legal, racional, burocrática, que vem de um quadro administrativo, ela possui uma racionalidade, não é? Ele diz que é o tipo mais puro da dominação, objetivada numa burocracia, que requer, não é? As obrigações legais, racionais. As pessoas, elas são nomeadas, concursadas, uma hierarquia de cargos, né? Elas têm determinadas competências que são fixadas em lei, elas têm a qualificação profissional, as pessoas são remuneradas com salários fixos, exercem determinados cargos, né, dentro de sua profissão, elas têm uma carreira a seguir. Nós podemos dar 2 exemplos a vocês da dominação legal racional. É quando a gente olha lá na Constituição e diz assim: processo legislativo. O processo legislativo de emendas à Constituição, o processo legislativo de lei ordinária, o processo legislativo de lei complementar,
o processo legislativo de lei delegada. Então, tudo isso requer o quê? Requer um conjunto de normas sistematizadas de um direito com função legal, racional, burocrática, não é? E essas normas são elaboradas a partir desse direito legítimo e legal. Quando eu digo assim, vou fazer um concurso para a magistratura, a própria Constituição, ela tem um conjunto de regras, não é? Que mostram como será a carreira da magistratura, até com princípios. Então, estamos diante de quê? Da dominação legal, racional, burocrática. Só que o Weber também vai falar na dominação chamada de tradicional. Né? Aonde nós podemos dizer que a dominação tradicional ela existe para a gente assistir? Na monarquia inglesa, né? O poder da rainha Elizabeth, o poder dela ser soberana da Grã-Bretanha, vem através de uma dominação tradicional, tá certo? Aonde o Senhor domina, segundo Weber, dentro de um quadro administrativo tradicional, aonde o Senhor existe, pessoas que estão ligadas tradicionalmente ao Senhor ou a determinadas ações. Ele coloca aqui no exemplo que ele dá, a dominação tradicional é quando sua legitimidade repousa na crença, na santidade de ordens e poderes senhoriais tradicionais, em virtude de regras tradicionais. Determinado senhor ou vários senhores dominam em virtude de regras. Nós temos um outro exemplo de dominação tradicional. Está lá na cidade-estado do Vaticano, na eleição do Papa, né? Aquele conjunto de procedimentos tradicionais são regras, são normas que passam pela tradição. Então, esses dois exemplos são os melhores para a gente compreender bem o poder da tradição. Além da leitura do livro Casa Grande e Senzala, para vocês entenderem o poder tradicional, o poder de mandar, que é um poder patriarcal, não é? Dos membros do clã, dos escravos, dos funcionários domésticos que dependem do senhor, dos clientes, dos colonos, não é? Das relações de confiança. Vejam que lá no feudalismo, toda a estrutura do poder se dá através de quê? Através de relação de confiança. Pessoas de confiança. Também dos atos de fidelidade, né? Ao monarca, ao nobre, ao conde, ao duque, ao barão e etc. Weber também traz no livro dele, Economia Social, o conceito de ação social. Então ele vai dizer que a ação social pode ser, segundo a tipologia, uma ação visando fins, uma ação social visando valores, uma ação social visando isso, e também as ações irracionais que fogem à racionalidade. No outro livro do Weber,
que é um livro sobre a ciência, a universidade e a política, chamado A Ciência e Política, duas vocações. Weber traz o conceito de vocação do cientista, né? Ele dizendo que o cientista deve viver da sua vocação e para a vocação. Vamos agora comentar um pouco sobre o trabalho do Marx no campo da sociologia. É muito salutar a leitura das obras do Marx, até porque a gente não pode dizer que não gosta de uma obra que a gente nunca lê uma página. Um aluno chegou a mim e disse assim: professor Luiz, eu não gosto da obra de Marx. Eu disse: mas você não gosta por quê? Ele disse: não, porque eu vi que Bob não gostava das teorias do Marx. Então eu disse ao aluno: vamos lá. Para Bob colocar que não gosta de tais obras, ou que não gosta do conjunto da obra, eu lhe garanto que ele leu e fichou o Capital, que ele leu e fichou o 18 do Brumário de Luiz Napoleão, que ele leu e fichou a ideologia alemã, que ele leu e fichou o Manifesto Comunista, e que ele leu e fichou e discutiu durante anos para ter esse entendimento. Você não leu nem a orelha de um livro, nem do Bob, não é? Que disse isso que você está me dizendo. Então, a gente só vai saber o que é a obra de um autor, não é pelo que vem no telefone celular, que é recolocado de uma pessoa para outra. É quando a gente tem a leitura e o conhecimento da obra. Então, nós começamos a dizer que um dos pontos de partida é eu saber classificar essas obras do Marx. O Capital é uma obra científica que trata de um modo de produção, que é o capitalismo, aonde ele, no livro Capital, ele vai examinar os conceitos que já existiam e que estavam no livro de Adam Smith, de Ricardo e de Malthus. Tá certo? Então, ele vai pegar conceitos que estavam elaborados a partir da visão do liberalismo e vai, não é? Vai observar com a lupa de um método novo, que é o método organizado por ele, que é o materialismo histórico dialético. Então, a partir desse método, ele vai me dizer o que é mercadoria. Tudo na sociedade capitalista passa pelo conceito de mercadoria, todas as nossas relações. Então, ele vai dizer o que é dinheiro, o que é mercadoria, o que é valor de uso, o que é valor de troca, mas a partir do método que ele organizou, junto com Engels, que é o materialismo histórico dialético. Se eu quero um pouco entender da filosofia elaborada pelo Marx, eu vou ler a ideologia alemã de ponta a ponta, compreender que aquele livro ali, ele tenta criticar a teoria filosófica anterior, que é a teoria hegeliana. Para isso ele leu o conjunto da obra de Hegel, né? Que é importantíssimo também para nós, fazer as leituras da obra do Hegel, e compreender que lá naquele momento ele mostra um determinado conceito importante para nós, o conceito de modo de produção, né? Onde ele vai dizer dialeticamente que tivemos o modo de produção comunal, o modo de produção, né? Esses modos de produção
modo de produção escravagista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista e futuramente, né, um modo de produção social, onde eu não teria essas classes como eu tenho hoje. Então, não adianta eu falar do Marx se eu não conheço a obra. Uma outra coisa importante que o Marx vai colocar no livro 18 Brumário de Luiz Napoleão é que ele vai estudar um golpe de Estado desenvolvido por um homem chamado Luiz Napoleão Bonaparte, e que depois que ele tornou-se presidente da República Francesa, ele consegue, com o apoio das classes de dinheiro, chegar a imperador dos franceses, tá certo? Através de um plebiscito. E é importante eu ter a leitura desse livro, 18 de Brumário, porque é nele que eu vou ver que o Marx mostra várias classes sociais. Ele vai mostrar a classe social chamada burguesia, a pequena burguesia, o proletariado, o campesinato, o lumpenproletariado. Ele vai mostrar também o exército industrial de reserva, que há uma necessidade dentro do sistema capitalista de exército de reserva, de pessoas para o trabalho. Então, no Capital, no conjunto dessa obra, eu vejo uma crítica à economia política liberal. Se eu fizer a leitura da ideologia alemã, eu vou ver uma crítica, né, à filosofia hegeliana, aquela dialética estruturada a partir do sistema idealista, e também a crítica ao construto filosófico cartesiano, onde a razão domina tudo, né, domina até a natureza. Lembrando que no Manifesto Comunista, que é um panfleto político para os trabalhadores, né, o proletariado, Marx vai trazer que só existem duas classes, mas aquilo é uma leitura para trabalhadores. Ele não pode fazer algo tão complexo, tão, né, cheio de conceitos. Então é algo mais direcionado para o trabalhador, aonde ele diz que só existem duas classes. Naquele momento ali do panfleto, ele está trabalhando com a classe proletariado, que vende sua força de trabalho para ser explorado por outra classe, chamada burguesia, que arranca desse proletariado algo chamado mais-valia. E a partir dessa mais-valia, ao enriquecimento contínuo de toda essa burguesia, da burguesia financeira, da burguesia industrial, da burguesia econômica, da burguesia rural. Toda burguesia se alimenta da exploração dessa outra categoria. Por último, quando eu falo para vocês de Freud, né, do Sigmund Freud, que é um pensador que fala alemão, mas de nascimento, né, ele fala alemão porque nasceu na Áustria, e a Áustria já fez parte do Império, né, do Sagrado Império Romano Germânico. Então eu sempre digo aos meus alunos da necessidade de leitura de Freud e de Hans Kelsen, porque eles nasceram sobre o céu do Império Austro-Húngaro. Qual é a grande novidade de Freud? É que Freud ele vai ser um pensador crítico desse modelo de racionalização de tudo. Freud vai trazer para nós
uma outra margem. Essa outra margem que ele traz é o inconsciente, né? E ele traz essa outra margem a partir de quê? A partir de um livro que sistematiza, que tenta mostrar uma letra chamada, não é, de um lugar. Esse lugar é o inconsciente. O homem não é só o homem da consciência. Eu não existo só porque penso. Eu passo a compreender que eu existo porque eu desejo. Então eu sou sujeito do desejo. Não é? Há duas obras aqui que é necessária a leitura. O livro do Freud, que é a interpretação dos sonhos, e o livro do Marx, a ideologia alemã. Na ideologia alemã, eu vou compreender que eu sou sujeito da produção material da vida. Quando Marx diz que eu sou sujeito da produção material da vida, ele está dizendo que existe uma sociedade, eu estou dentro dessa sociedade, eu estou me relacionando uns com os outros, não é? Eu me relaciono com o outro trabalhando. A minha existência aqui é colocada dentro de uma situação de trabalho. Nós estamos todos envolvidos a partir da ótica do trabalho, do movimento da minha produção. O Freud vai dizer que nós somos também sujeitos não só do pensamento, e sim sujeitos do desejo. Então, nós somos sujeitos da produção material da existência em Marx e sujeitos desejantes em Freud. E isso é articulado a partir do momento em que ele elabora o livro A Interpretação dos Sonhos. E ele coloca o sonho como um trabalho. Aí eu vou me lembrar do Weber, né? Todos esses autores, né, tiveram trabalho com categoria de análise, ao ponto de Freud chamar o trabalho do sonho. Só que esse trabalho é numa margem de subjetividade. Essa margem de subjetividade, ela está a partir de linguagem. O sonho é uma linguagem a ser decifrada através de um método de interpretação. O método de interpretação é o método da associação livre em Freud. Uma outra coisa importante para a gente ver rápido é que Freud vai desenvolver o conceito de aparelho psíquico. Mas esse aparelho psíquico, ele é um aparelho de linguagem, que é o id, o ego e o superego. Então, essa estrutura não é uma estrutura que eu abra a cabeça do homem e veja dentro do telencéfalo isso aí lá em algum lugar. Tá certo? Essa estrutura, ela é de subjetividade. Ela é uma estrutura de linguagem. E a partir daí, ele vai desenvolver o conceito também de pulsão. Não é? Então, a pulsão, eu pego, eu vejo, ela está em algum lugar? Também não. Não é? A pulsão é a grande metáfora do homem. E nós temos pulsões. As nossas pulsões existem. Então, de modo geral, eu quero só lembrar a vocês que nós estamos diante de 4 pensadores que pensaram as relações entre os homens. Com Emile Durkheim, eu tenho uma sociologia
positivista e uma metodologia, uma epistemologia a partir das regras do método sociológico. Em Max Weber, eu vou ter também uma epistemologia, né, e um método. Esse método é o método chamado dos tipos ideais, que foi utilizado pelo pai de Chico Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, ao escrever o livro Raízes do Brasil. Ele vem de uma leitura do Weber. O método em Marx, a epistemologia em Marx, é muito clara no livro chamado, né, A Ideologia Alemã, assim como está muito claro no Capital. E o método é materialismo histórico dialético. E o método desenvolvido por Freud é o método da associação livre. Método esse que vai ser reaplicado a partir das suas obras, né? O caso Dora, o Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos, e posteriormente desenvolvido a partir de Jacques Lacan, junto com a linguagem. Obrigado por esse momento com vocês. Ai, Deus.